Olá, Antônio. Olha só, o assunto estava vendo aqui. O assunto do episódio de hoje é o Tecô-Guarani. Mas qual a importância desse tema para o estudo das missões jesuíticas? Olá, Matilde. Quando vimos hoje os Guarani falando de si, seja os Nhandeva, os Kaiowá ou os Mbuá, um dos assuntos sobre o qual sentem orgulho de falar é sobre o que chamam de Nhanderecô, o nosso modo de ser. A palavra Tecô e sua flexão recô é algo que também aparece nos escritos jesuíticos, principalmente nas obras Arte e Vocabulário e Tesouro de la Língua, compostas pelo padre Antônio Ruiz de Montoya. Tecô é assim, quando adjetivado, uma expressão com a qual os povos guarani falantes do presente se apresentam ao mundo. E pela quantidade de formas registradas pelo padre Montoya e pela referência que constantemente faz delas e de seu significado, também é possível de dizer o mesmo do passado. É por ela que a essência guarani, seu estar no mundo, o que consideram o bem e o mal, o bom e o ruim é mostrada de maneira a mais profunda. Ela também é uma chave de leitura para entender boa parte dos escritos dos missionários. Por exemplo, para entendermos a fala das lideranças guarani tradicionais registradas pelos missionários, uma vez que mostram um outro modo de ser, um outro tecô, enfim, uma outra cultura. Por isso, eu te convido a tentar olhar por cima dos ombros do missionário e buscarmos juntos encontrar nos registros sobre o Tecô o Guarani assim como ele se mostrava ao jesuíta. E o que o padre Montoya registrou de tão importante sobre o Tecô-Guarani? Matilde, Montoya registrou que o uso que os Guarani falantes faziam da palavra Tecô tinha o significado de ser, estado de vida, condição, estar, costume, lei, hábito. Mas ele registrou também dezenas de modos de ser, adjetivando essa palavra. Vamos apresentar, pelo pouco tempo que temos, apenas algumas delas, aquelas que consideramos as mais significativas para buscar, como dissemos, o Guarani em sua essência. Por exemplo, os Guarani utilizavam a expressão Tecô Aguijay, tanto para se referir à condição de saúde como de boa vida. O estar bem, com boas condições, era também expresso por Tecô Catupiri. O problema aparecia para o missionário quando o Guarani se referia ao seu modo ancestral de vida, ao Tecoquera, a sua vida, o ser passado, o Tecô Imã, o proceder antigo. Montoya registrará essa expressão e ao lado escreverá em palavras próximas: é bem deixar os costumes antigos, pois são pecados. Vivia-se o Tecoitã quando se abandonava algum costume, registrou o missionário. 4 expressões registradas por Montoya no século XVII e que ainda hoje conservam o mesmo significado são Tecojá, igualdade, e Tecomarangatu, modo de ser virtuoso, bons costumes, Tecojojá, viver em reciprocidade, justiça, igualdade, um ajudando o outro, e Tecoporã, significando ventura, sorte, felicidade. Outras expressões utilizadas no sentido positivo registradas por Montoya são Tecô-orã, alegria, e Tecô-pã, valentia, brio. Mas há maneiras de ser que se deviam evitar, pois possuem sentido negativo. Por exemplo, Tecomarã foi registrado como vida afrontosa e Tecomarana como má vida. Da mesma forma, Tecô-poxã, que significava vida má. O missionário passou a usar essa expressão, assim como Angaipá, para traduzir a noção de pecado. Mas há uma expressão que certamente era utilizada no sentido positivo e que no cotidiano reducional recebeu o sentido negativo, Tecotei, que significava ociosidade.
Olha só, Antônio, esse último exemplo indica que os missionários, mais do que proibir certas expressões no cotidiano do povoado, deram um novo significado a elas. Poderíamos pensar por aí mesmo? É exatamente como percebo, Matilde. Quando os indígenas usavam a expressão tecocatu, eles estavam se referindo à vida boa, mas levada em liberdade. Mas Montoya vai registrar ao lado dessa expressão que tecocatu dizem os selvagens que vivem como animais, e tecocatu arre, esse é um selvagem. Ora, mais do que qualquer coisa, a redução tinha o objetivo de fixar os indígenas em povoados e civilizá-los nos moldes da civilização europeia. É exatamente nesse sentido que deve ser entendida a fala de Potiravá, quando ele indica a Inheçu que os jesuítas deveriam de ser mortos, abre aspas. A liberdade antiga, vejo que se perde, de discorrer por vales e florestas, porque esses sacerdotes estrangeiros nos amontoam em povoados, não para o nosso bem, mas para que ouçamos doutrinas tão opostas aos rituais e aos costumes de nossos antepassados. E mais, eu não sinto minha ofensa, nem a tua, só sinto que esta gente estrangeira recém-chegada faz a nosso ser antigo, assim chamam eles seu antigo modo de vida e aos costumes que recebemos de nossos pais. Porventura, foi outro o patrimônio que nos deixaram, senão nossa liberdade? As matas circundantes não foram até agora nossa morada comum, sem que o vale adquirisse em nós mais posse do que a selva? Pois bem, por que vocês permitem que nosso exemplo submeta nossos índios e, o que é pior, aos nossos sucessores a esse dissimulado cativeiro de reduções? Fecha aspas. O missionário entendia que o modo virtuoso de ser era o cristão. O uso que ele fazia da expressão em seus escritos, fazê-lo homem reduzido, reduzi-lo aos bons costumes, indica a finalidade da ação missionária quanto à civilização e cristianização indígena, expressa em diversos momentos na documentação missionária. O Nyanderecô, nosso modo de ser, Guarani, defendido por seus xamãs, nem sempre esteve nessa direção. O modo de ser antigo, isso é, o Tecô-Guidu, boa vida, era Tecô-Catu, boa vida livre, Tecô-Catupiri, boa condição. E por ser Tecô-Imã, proceder antigo, era difícil de ser deixado de lado, porque pressupunha a igualdade, Tecô-Jojá, a base de sua economia de reciprocidade. Ele era Tecô-Marangatu, virtude, Tecô-Orã, vida alegre, vivida em seus momentos rituais de canto-dança, coleta de lenha, caça, pesca, banho de rio e tudo mais que envolvia o cotidiano, bastante diferente do cotidiano reducional. Enquanto os jesuítas o tomavam como os costumes dos que viviam como bestas, os guarani os entendiam como a vida livre. Assumir o cristianismo significava abominar a mala vida, isso é, os costumes guarani tido até então como virtuosos. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Ago de VT. Obrigado.